você pode se questionar, ou pode até pensar, existiria então uma espécie de motim legítimo? Um motim de um bem? Uma rebeldia que seria bem aceita? Essa pergunta é interessante porque, da forma que é apresentado na lição bíblica e sem não mostrar um paralelo correto, adequado, saudável, alguém pode pensar que toda vez que alguém questionar, que alguém discutir uma ordem, uma liderança, isso se encaixaria como motim ou uma rebeldia e logo seria algo desaprovável, algo que não é aceito, algo equivocado, algo errado. E não é bem assim como funciona. E aqui quero dar um rápido exemplo do que podemos considerar aqui uma discussão importante e saudável e entender se o motim é legítimo ou não. Quero trazer aqui alguns parâmetros que vão ditar se faz sentido esse motim ser legítimo. Primeiro, qual a causa? Qual a circunstância? Qual o fator que tem gerado essa discussão? Ou seja, eu questionar uma liderança, você questionar uma liderança, você questionar uma norma, uma legislação. Então, tem que ter uma certa justificativa, tem que ter o que está motivando isso. Então, temos que entender se esse motivo é legítimo ou não, se é o motivo correto, adequado ou não. Lógico, alguém vai dizer que é um julgamento de senso comum, alguém pode dizer que é de foro íntimo, mas tem coisas que são, digamos, verdades universais, né? Direitos universais que as pessoas tenderiam a entender que isso não pode ser negligenciado ou desconsiderado. Segundo fator, contra quem a pessoa ou instituição. Então, um outro fator também é saber contra quem tem sido a discussão, a ideia de desobediência, de questionar uma decisão. Então, isso é um fator muito importante. E depois, além de saber qual é a causa, contra quem, né, esse problema, essa discussão a ser resolvida, é verificar os argumentos. Se os argumentos eles são válidos, se os argumentos fazem sentido, porque os argumentos podem ser muito fracos, podem ser frágeis. Na verdade, argumentos que são uma tremenda de uma furada. E algumas pessoas podem embarcar nisso e se darem muito mal. Eu quero dar um rápido exemplo, né? Acontece aqui, de alguma forma, eu vejo em algumas famílias. De repente, a mãe e o pai dão uma ordem para o seu filho. Uma ordem que eu falo uma coisa muito positiva. Dizer para o filho que está sujo para tomar banho. Filho, vá tomar banho. E o filho pode simplesmente dizer, como já ouvi em alguns contextos, dizer, não, não vou tomar banho. Não quero tomar banho. Isso não é um ato de rebeldia, de desobediência? É. Contra quem? A autoridade que é o pai e a mãe. Só que o falar simplesmente que não vai fazer, dificilmente, ou pelo menos deveria ser assim, né? Não vai fazer o pai ou a mãe mudar de opinião. Não vai fazer, porque a causa, que é a limpeza, o pai está correto. E não o filho que não quer tomar banho. Então, no primeiro momento, a causa, a questão em si, levando em conta essas três perguntas que eu coloquei como um parâmetro, o pai e a mãe estão corretos. Segundo, contra quem? Peraí, é o filho que está querendo colocar ordem no pai e na mãe? Não, geralmente é o contrário, né? Ou deveria ser o contrário. É o pai e a mãe que são os responsáveis pelo cuidado e pela criação do filho. Então, não faz muito sentido ele questionar essa liderança inicialmente. A liderança é comum, natural, né? Historicamente, na nossa sociedade é assim que funciona. Então, por esse fator também não podemos discutir muita coisa. Mas vamos ver os argumentos, porque pode existir um argumento forte, pode existir um argumento válido. Mas aí o filho fala que não quer tomar banho porque, por exemplo, ele quer fazer uma outra atividade totalmente sem importância, vamos dizer, sem necessidade de ser algo a ser feito rapidamente. Não é o filho dizendo, não vou tomar banho agora porque eu vou fazer o dever de casa. Não, ele vai usar o argumento, talvez, eu não vou tomar banho porque eu vou jogar videogame. O argumento ficou fraco, né? O argumento já ficou fraco. Mas vamos lá pensar que aquela criança poderia questionar e dizer o seguinte: olha, tá tendo uma escassez de água. Tá faltando água aqui há muito tempo na minha residência, na nossa casa, e a caixa d'água tem poucos litros de água. Será que não é melhor tomar um banho apenas ao final do dia e não agora? Ou seja, a criança ou aquela pessoa começou a apresentar argumentos que podem ser válidos, que podem justificar a resposta negativa, ou aquele primeiro ato que aparenta ser uma rebeldia. E, na verdade, ele está justificando por que não deveria tomar o banho. E o pai e a mãe, ao
se dar conta dessa informação, eles poderiam rever, inclusive, sua posição e dizer, realmente faz sentido. Não faz sentido ele tomar banho agora, já que corre risco de faltar água e no final do dia ele dormir sujo na cama, né? Sujar a cama, o que for, o berço, a rede. Então isso pode se tornar um problema. Então é melhor, dada a circunstância, não tomar o banho. Então perceba que esse tipo de situação é comum nas famílias. Eu dei um exemplo, alguém pode dizer até bobo, né? Algo simples. Mas vamos sofisticar agora. Vou apresentar aqui questões que são muito mais emblemáticas. Vamos pensar aqui nessa circunstância, uma reportagem que as referências estão no final da aula, dos slides, que estão disponíveis para que você possa baixar. Ao você baixar os slides, você vai ter acesso a todo o conteúdo, formato PDF PowerPoint, e também você terá acesso às referências dessas matérias. A capa diz aqui, a polêmica lei que levou a novos protestos de rua em Hong Kong. Basicamente, os protestos de grande parte da população em Hong Kong, que é uma província autônoma da China, ou seja, é uma região que pertence ao território chinês, mas que tem governo próprio, que tem uma legislação própria, ou seja, tem uma certa autonomia. Estava se caminhando para quebrar parte da autonomia que Hong Kong tem. E isso a população estava muito chateada. E chegou ao ponto de uma lei específica que permitiria os presos de Hong Kong eles fossem enviados para a China, para cumprirem prisão na China. E alguém poderia até inicialmente questionar, mas não são criminosos quem estão sendo presos em Hong Kong e estão sendo enviados para a China? Por que a gente se preocupar com isso? Primeiro que qualquer preso ele tem direito a ser tratado dignamente. Alguém pode até discordar de mim nesse ponto, mas infelizmente você está equivocado, certo? Não sou eu. O preso, por um mau crime que ele tenha cometido, ele tem que ser tratado dignamente. Eu não estou falando de ser tratado com luxo. Não. Não é isso. Eu estou falando de ser tratado dignamente, o mínimo. De uma pessoa humana a ser tratada. Não tratar ele como ele tratou a vítima. Esse criminoso, ou até falsamente ou acusado de um crime que nem sequer possa ter cometido, inclusive por ter lutado contra um sistema político, contra um modelo de governo, ele ser um preso político, e de repente ele está em Hong Kong, onde ele tem, digamos, mais dignidade como preso, ele ser enviado para um país em que é uma ditadura, em que não se sabe muito bem o que vai ocorrer com esta pessoa, com esse preso. Então a população enxergando isso, a população percebeu que não faz sentido isso. E o pessoal foi às ruas a questionar, a discutir essa decisão, esse indicativo de mudança de legislação. Perceba então que foi o quê? Um motim, uma rebeldia. E essa rebeldia não é legítima? Na minha opinião, é totalmente legítima. Eles estavam buscando por um direito básico, um direito de dignidade, porque você ser preso em um país em que é uma ditadura não vai ser tão bom como ser preso em um país em que você tem maiores liberdades, maiores direitos, certo? Eu estou falando de direito, não estou falando de luxo, não estou falando de vantagens em que é melhor ser preso do que não ser preso. Não é isso que eu estou falando. A prisão é exatamente um sistema de punição. E tem que ser uma punição, mas não precisa maltratar a pessoa. Então esse é um ponto. Só para poder justificar e entender um pouco de por que pessoas que consideradas pessoas de bem, pessoas que não são criminosas, mas estavam se rebelando. Agora, sabe o que é curioso? Durante esse processo de protestos, várias dessas pessoas que estavam falando que deveriam manter a legislação como estava e não alterar, elas foram presas. Aí, se essa legislação muda de fato, o que poderia acontecer com as pessoas que participaram desse protesto, querendo que não fosse aprovado esse tipo de medida? Eles poderiam ser enviados para a China e serem presos lá. E talvez o que vai acontecer com eles, quanto tempo vão ficar, que nível de julgamento vão ter, aí só Deus sabe. Então, perceba que é uma rebeldia legítima. Segundo o exemplo que eu quero mostrar para vocês aqui, algo que está em curso. Algo que está em curso. Já há meses isso está acontecendo, desde o início do ano. Aqui é uma reportagem de 15 de janeiro, mas está acontecendo, semana passada, retrasada, estava acontecendo. Protestos em Israel contra atos antidemocráticos que querem ser aprovados pelo primeiro-ministro, o Netanyahu, junto com o parlamento, para que o parlamento possa anular medidas judiciais. O judiciário tomou a decisão e o parlamento vai e diz que aquela decisão do judiciário não vale.
Ou seja, mexendo na estrutura de que de alguma forma Israel tem, e podemos fazer um paralelo parecido com o Brasil, executivo, o parlamento, né, o legislativo e o judiciário. E em algumas circunstâncias, nós percebemos, inclusive aqui no próprio Brasil, que quem toma a decisão final é o judiciário, sendo refém, vamos dizer assim, da lei, da legislação. Eles seguem a legislação e vão tomar suas decisões. Obviamente, algumas são bastante questionáveis, e compreendo isso. Mas, na questão de estrutura institucional e para a própria democracia, é importante que o judiciário tenha independência. Não quer dizer que ele tem todos os poderes, até porque o judiciário tem mecanismos internos e externos de também verificação de suas condutas, tá certo? A aprovação desse tipo de medida seria um risco muito grande para a sociedade de Israel. E muitas pessoas percebendo isso foram o quê? As ruas protestarem. Qual foi o efeito disso prático? Foi adiada a votação. Não foi nem sequer pautado esse ponto para a discussão. E já chegou ao ponto em que estão se questionando, inclusive, até a própria permanência do primeiro-ministro, em que ele está balançando no cargo. Por causa do quê? De medidas equivocadas, que na minha opinião são, que ele tomou, e que a população, percebendo o risco para a própria democracia de Israel, estavam questionando isso. Então perceba que é uma rebeldia legítima.